Durante muito tempo, o mundo viveu como se nada pudesse interromper sua rotina. As pessoas planejavam o amanhã, investiam em seus próprios desejos, riam, festejavam, negociavam, construíam e seguiam convencidas de que tudo continuaria exatamente como sempre havia sido. Mas, enquanto a maioria ignorava qualquer possibilidade de juízo, um homem caminhava em outra direção. Seu nome era Noé. Em meio a uma geração corrompida, ele se tornou símbolo de fidelidade, obediência e perseverança. Sua história não começa com águas caindo do céu, mas com um coração sensível à voz de Deus em um tempo em que quase ninguém mais queria ouvir. A humanidade havia se afastado profundamente do propósito para o qual fora criada. O pecado já não aparecia apenas em atitudes isoladas, mas havia tomado conta da estrutura moral do mundo. A violência crescia, a maldade se multiplicava, a injustiça se espalhava por todos os lados. O coração humano, que deveria refletir a bondade do Criador, havia se tornado terreno fértil para a rebelião. A corrupção já não era exceção, era o padrão. Os pensamentos, os desejos e as intenções das pessoas estavam continuamente inclinados para o mal. Em vez de buscarem a Deus, os homens exaltavam a si mesmos. Em vez de orarem a verdade, celebravam o pecado. O mundo estava cheio de vida, mas vazio de reverência. Foi nesse cenário que a dor de Deus se manifestou de forma solene. A Escritura descreve que o Senhor viu a profundidade da depravação humana e se entristeceu em seu coração. Essa declaração revela algo poderoso: Deus não olha para o pecado com indiferença. Ele não trata a maldade como um detalhe irrelevante da história. O Criador via sua criação se afundando em trevas cada vez mais densas. O homem, feito com propósito, dignidade e vocação santa, havia se tornado escravo de sua própria perversidade. Ainda assim, Deus não agiu de forma precipitada. Seu juízo não nasceu de um impulso descontrolado, mas de uma justiça perfeita, unida à paciência e à misericórdia. Em meio ao caos moral daquele tempo, um nome se destacou: Noé. A Bíblia o apresenta como um homem justo em sua geração, alguém que andava com Deus. Isso não significa que fosse um homem sem falhas, mas sim alguém cujo coração permanecia voltado para o Senhor em um mundo que havia escolhido o caminho oposto. Enquanto outros se rendiam ao espírito da época, Noé permaneceu firme. Enquanto a multidão seguia o fluxo da corrupção, ele cultivava a obediência. Sua fidelidade não estava baseada na aprovação pública, mas na convicção de que a voz de Deus era maior do que qualquer opinião humana. É importante imaginar o que significava viver assim. Noé não estava cercado por uma comunidade que reforçava a sua fé. Ele não tinha o apoio de uma sociedade piedosa, nem o aplauso das multidões. Pelo contrário, sua vida devia parecer estranha aos olhos de todos ao redor. Sua conduta confrontava o comportamento coletivo. Sua integridade incomodava. Sua obediência expunha a rebelião alheia. Ser justo em uma geração corrompida tem um custo alto, e Noé certamente pagou esse preço todos os dias. Ainda assim, ele continuou andando com Deus. Então veio a palavra divina. O Senhor revelou a Noé que o fim de toda a carne havia sido determinado por causa da violência que dominava a terra. O juízo se aproximava. Mas, ao mesmo tempo em que Deus anunciava a destruição, também mostrava misericórdia. Noé recebeu uma missão: construir uma arca. Não seria apenas uma embarcação. Seria um instrumento de preservação, um sinal visível de que Deus ainda estava oferecendo um caminho de escape antes do juízo. A ordem parecia absurda sob qualquer lógica puramente humana. Construir um grande barco em terra firme, em um contexto no qual a chuva sequer fazia parte da experiência comum daquele mundo, exigia uma fé fora do comum. Noé não recebeu uma tarefa simples. A arca seria imensa, exigiria esforço prolongado, resistência física, planejamento e, acima de tudo, perseverança espiritual. Deus forneceu instruções detalhadas. A construção não seria fruto de improviso, mas de obediência cuidadosa. Cada medida, cada compartimento, cada parte da estrutura tinha propósito. A arca deveria ser feita com madeira específica e revestida com betume, por dentro e por fora. Haveria uma porta, uma abertura superior e espaço para acomodar os seres vivos que seriam preservados. Tudo carregava significado.
A salvação não seria definida pela criatividade humana, mas pela submissão exata ao que Deus havia estabelecido. Ao iniciar essa construção, Noé passou a viver uma rotina que, aos olhos da sociedade, devia parecer ainda mais ridícula. Imagine os anos se passando, o som repetitivo das ferramentas, a madeira sendo cortada, transportada e ajustada, a estrutura crescendo lentamente diante do olhar curioso e debochado das pessoas. Cada dia de trabalho era também uma pregação silenciosa. Cada tábua colocada no lugar era um anúncio de que o juízo era real. Cada esforço realizado sob o sol era um testemunho de que a fé verdadeira não vive apenas de discursos, mas de ações concretas. Noé não apenas construiu, ele também advertiu. O Novo Testamento o chama de pregador da justiça. Isso mostra que sua missão não era exclusivamente erguer uma embarcação, mas também chamar pessoas ao arrependimento. Enquanto martelava, ele também proclamava. Enquanto obedecia, também anunciava. Havia tempo para ouvir, tempo para se arrepender, tempo para entrar. Mas a maioria preferiu rir. O escárnio parece ter sido a resposta dominante daquela geração. O homem que cria no invisível foi transformado em alvo de zombaria pelos que confiavam apenas no que seus olhos conseguiam ver. Talvez o chamassem de louco. Talvez seus filhos tivessem de conviver com o peso da vergonha social por causa da missão do pai. Talvez sua família fosse vista como excêntrica, fanática ou alienada. Mas eles continuaram. E isso torna a história ainda mais poderosa. A fé de Noé não foi momentânea, emocional ou superficial. Ela se sustentou ao longo dos anos. Foi uma fé capaz de resistir ao tempo, ao cansaço, à ausência de sinais imediatos e à pressão social constante. Ele não obedeceu por alguns dias, perseverou por décadas. Isso revela uma espiritualidade profunda, madura e enraizada. Enquanto o mundo se entregava a seus próprios interesses, Deus seguia observando o trabalho daquele homem fiel. Nenhum golpe de martelo era inútil. Nenhuma lágrima derramada em secreto passava despercebida. Nenhum ato de obediência era pequeno demais para o céu notar. Muitas vezes, o servo de Deus trabalha sem reconhecimento humano, sem aplausos e sem resultados visíveis imediatos. Mas o Senhor vê. No caso de Noé, cada etapa da arca avançava dentro do tempo determinado por Deus, ainda que o restante do mundo não percebesse o quanto estava próximo de seu próprio fim. Chegou então o momento em que a obra se completou. A estrutura, antes motivo de risos, estava pronta. O anúncio de Deus continuava de pé. O juízo, antes tratado como impossibilidade, estava às portas. Foi nesse ponto que algo extraordinário começou a acontecer, os animais vieram. De diferentes espécies, em pares, e em alguns casos em quantidades específicas conforme a orientação divina, eles se dirigiram à arca. Não foi um fenômeno conduzido pelo esforço humano, mas pela soberania do Criador. O mesmo Deus que faria cair o juízo era também o Deus que organizava a preservação da vida. A cena devia ser impressionante. Enquanto os animais se aproximavam da arca, ainda havia tempo para perceber que algo grandioso estava em andamento. Aquilo não era mais apenas a insistência de um homem considerado estranho, era um sinal público de que o céu estava confirmando sua palavra. Mesmo assim, não há registro de um arrependimento coletivo verdadeiro. O coração endurecido prefere ignorar evidências a se humilhar diante da verdade. Esse é um dos aspectos mais assustadores da condição humana, a capacidade de permanecer indiferente até mesmo quando os sinais se tornam evidentes. Quando tudo estava preparado, Deus mandou que Noé, sua esposa, seus filhos e as mulheres deles entrassem na arca. O número dos preservados foi pequeno, apenas 8 pessoas. Isso por si só já é um retrato solene da realidade espiritual daquele tempo. A salvação estava disponível, a advertência foi dada, o caminho existia, mas poucos escolheram entrar. A porta esteve aberta. O convite existiu. O espaço foi dado pela graça. Porém, a entrada exigia fé, e a fé sempre separa os que apenas ouvem dos que realmente obedecem. Então aconteceu um dos momentos mais impactantes de toda a narrativa: Deus fechou a porta. Esse detalhe é profundamente simbólico. Enquanto a porta estava aberta, havia oportunidade.
Mais uma vez fechada pelo próprio Senhor, o tempo da decisão havia terminado. Já não cabiam negociações, desculpas ou arrependimentos tardios motivados pelo pavor das consequências. O período da misericórdia visível deu lugar à manifestação do juízo. O mesmo Deus que ofereceu o caminho de salvação também estabeleceu o limite do tempo. Isso faz da arca não apenas um abrigo físico, mas um retrato espiritual da urgência de responder a Deus enquanto ainda é tempo. Depois disso, as águas vieram. As fontes do grande abismo se romperam, e as janelas dos céus se abriram. A criação, antes ordenada para sustentar a vida, tornou-se instrumento de juízo. A chuva caiu, as águas subiram, os rios transbordaram, a terra foi sendo encoberta. O que durante tanto tempo parecerá impossível se tornou uma realidade devastadora. O mundo que zombou agora via, tarde demais, que a palavra de Deus jamais falha. O som da água, o desespero das pessoas, o colapso da segurança humana, tudo isso transformou aquela geração em testemunha trágica de que o juízo divino não é ficção. Do lado de fora, havia pânico. Do lado de dentro, havia tremor e confiança. É importante lembrar que entrar na arca não significava ausência de medo. Significava segurança em meio ao medo. Noé e sua família não estavam em um ambiente confortável, amplo ou tranquilo aos padrões humanos. Eles estavam cercados por sons da tempestade, pela oscilação das águas, pela densidade daquele momento histórico. Mas estavam preservados porque estavam no lugar determinado por Deus. A segurança do povo de Deus nunca esteve na ausência de crise, e sim na presença divina em meio a ela. A arca flutuava não porque fosse simplesmente uma grande construção bem elaborada, mas porque havia sido planejada conforme a instrução do Senhor. A obediência sustentava aquela família. O mundo do lado de fora confiou em sua própria autonomia e foi consumido. A família do lado de dentro confiou na palavra de Deus e foi preservada. Essa diferença continua sendo uma das maiores mensagens espirituais da história de Noé. Não é a força humana que salva. Não é a inteligência humana que garante refúgio final. O que salva é estar dentro da vontade de Deus. Durante o período em que as águas cobriram a terra, o silêncio também passou a dominar. Os gritos cessaram. As vozes desapareceram. A arrogância dos homens foi calada. O mundo antigo, cheio de barulho, violência e orgulho, foi submerso sob o peso do juízo. E, dentro da arca, restava esperar. A fé de Noé agora assumia outra forma. Já não era apenas fé para construir, era fé para permanecer. Havia momentos na jornada em que ele não tinha novas instruções, nem explicações detalhadas, apenas a certeza de que Deus continuava no controle. E isso também ensina muito. Há estações da vida em que obedecer significa avançar. Em outras, significa esperar. Com o passar do tempo, as águas começaram a baixar. A arca repousou sobre os montes de Ararat. Noé observou os sinais. Enviou aves. Esperou o momento certo. Ainda que a terra começasse a reaparecer, ele não saiu por impulso. Não bastava perceber indícios de mudança, era necessário ouvir novamente a voz de Deus. Essa parte da história mostra como a obediência verdadeira não é precipitada. O mesmo homem que aceitou construir sem entender tudo foi também aquele que soube esperar sem agir por ansiedade. Ele não trocou submissão por pressa. Quando finalmente Deus ordenou a saída, Noé e sua família deixaram a arca. Diante deles, estava um mundo recomeçando. Não havia multidões, cidades agitadas ou estruturas consolidadas. Havia terra renovada após o juízo, um novo começo diante dos sobreviventes. E a primeira atitude de Noé não foi garantir conforto imediato, nem organizar projetos pessoais, nem estabelecer domínio sobre o ambiente. Seu primeiro gesto foi adorar. Ele levantou um altar ao Senhor. Isso é profundamente revelador. Depois de atravessar o juízo e experimentar a preservação divina, Noé reconheceu que a resposta correta não era autoglorificação, mas gratidão reverente. O altar erguido por Noé mostra que ele compreendia algo essencial: a vida preservada exige adoração. A misericórdia recebida exige reconhecimento. O novo começo não deveria ser construído em torno do ego humano,
mas da honra a Deus. Aquele homem sabia que tinha sobrevivido não por mérito próprio, mas por graça. Sua fé, que já se expressara em anos de trabalho e perseverança, agora se traduzia em culto. Antes de pensar em reconstruir a terra, ele priorizou restaurar, de forma pública e solene, a centralidade do Senhor. Foi então que Deus estabeleceu uma aliança. O Senhor declarou que não destruiria novamente toda a terra por meio de um dilúvio como aquele. Como sinal dessa promessa, colocou o arco nas nuvens. O arco-íris passou a ser lembrança visível de uma palavra divina. O juízo havia existido, mas a graça continuava. A aliança não ignorava a realidade do pecado humano, pelo contrário, reconhecia que o coração do homem ainda carregava sua inclinação ao mal. Mesmo assim, Deus escolhia responder com promessa. Isso revela que a história de Noé não é apenas uma história sobre juízo. É também uma história sobre misericórdia, preservação e recomeço. O arco nas nuvens se tornou símbolo da fidelidade de Deus. Toda vez que ele aparece, recorda-se que o Criador não abandonou sua criação ao desespero absoluto. Há juízo, sim, mas também há aliança. Há santidade, mas também compaixão. Há severidade contra o pecado, mas a graça oferecida aos que respondem com fé. A vida de Noé, portanto, não aponta apenas para o passado, ela lança luz sobre todas as gerações futuras. Essa história permanece atual porque o coração humano não mudou tanto quanto imaginamos. Ainda vivemos em um mundo que relativiza o pecado, zomba da santidade, exalta a autonomia humana e trata a advertência divina como exagero. Ainda há uma geração fascinada por si mesma, convencida de que pode construir o futuro sem Deus. Ainda há pessoas que confundem paciência divina com ausência de juízo. Ainda há multidões que ouvem mensagens espirituais, mas as adiam como se sempre houvesse mais tempo. Por isso, a história de Noé continua ecoando com força. No Novo Testamento, a trajetória de Noé é usada como comparação para os últimos dias. Assim como aconteceu antes do dilúvio, muitos estarão totalmente absorvidos por suas rotinas, seus prazeres e seus planos, sem perceber a seriedade do tempo em que vivem. A normalidade aparente não significa que Deus esteja ausente. O fato de o juízo não ser imediato não significa que ele não virá. A paciência de Deus é expressão de misericórdia, não de indiferença. Mas, como nos dias de Noé, haverá um momento em que a porta se fechará. Por isso, a arca se torna também uma figura espiritual de salvação. Para a fé cristã, essa imagem encontra seu cumprimento máximo em Jesus Cristo. Assim como houve uma porta de entrada para escapar do juízo, Cristo se apresenta como o caminho de reconciliação com Deus. Assim como a arca oferecia cobertura em meio à tempestade, nele há refúgio para a alma. Assim como Noé precisou crer antes que a chuva começasse, o ser humano é chamado a responder em fé antes que seja tarde demais. O convite continua de pé, mas não indefinidamente. A grande pergunta que emerge dessa narrativa não é apenas o que aconteceu nos dias antigos, mas como cada pessoa responde hoje à voz de Deus. De que lado alguém escolhe ficar? Do lado dos que riem enquanto tudo parece estável? Ou do lado dos que obedecem mesmo sem aplausos? A história de Noé confronta a superficialidade, questiona a indiferença espiritual e chama a decisão. Ela lembra que a fé verdadeira nem sempre será popular, mas sempre será necessária. Lembra também que obedecer pode parecer estranho aos olhos do mundo, mas nunca é loucura diante de Deus. Noé não converteu sua geração inteira. Não alterou a disposição moral das multidões. Não conseguiu impedir o juízo. Mas andou com Deus, obedeceu até o fim e salvou sua casa. Isso, por si só, já é uma mensagem poderosa. Nem sempre ser fiel significará mudar o mundo inteiro ao redor. Às vezes, significará permanecer firme, sustentar a verdade, guardar a própria família e terminar a caminhada em obediência. Em tempos de decadência espiritual, a fidelidade continua sendo uma das formas mais poderosas de testemunho. A história da arca, portanto, não deve ser lida apenas como um registro antigo de um evento extraordinário. Ela é um chamado. É um alerta. É um espelho. Ela mostra o peso do pecado, a seriedade do juízo, a grandeza da misericórdia e a beleza da fé perseverante.
Mostra que Deus ainda vê os justos em meio à multidão. Mostra que a obediência nunca é esquecida. Mostra que a graça oferece uma porta, mas também ensina que essa porta não ficará aberta para sempre. No final, a imagem de Noé permanece viva, um homem cercado por uma geração incrédula, mas sustentado por uma convicção que vinha do alto, um homem que trabalhou em silêncio enquanto o mundo ria, um homem que não construiu apenas um barco, mas um testemunho, um homem que entrou pela porta quando ainda havia tempo e confiou que a palavra de Deus era suficiente. Sua vida continua declarando, através dos séculos, que a verdadeira fé não se limita a ouvir. Ela responde. Ela persevera. Ela obedece. E, quando tudo desaba ao redor, ela permanece de pé porque está firmada naquele que nunca falha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima e que Deus te abençoe.